Olá, começa agora mais um OAB Nacional. Obrigada por sua companhia. A partir deste momento, você confere comigo as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que estejam preparados e preparadas, porque tem muita notícia chegando. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, é homenageado. Fidelidade ao nosso passado, à nossa história, ao compromisso daqueles que vieram antes de nós. Indicados pela OAB para o CNJ e o CNMP passam por sabatina na CCJ do Senado. Penso que a advocacia tem uma contribuição grande a dar para o CNMP no que diz respeito a essa pluralidade. Comissão da Mulher Advogada luta para implementar delegacia 24 horas no Tocantins. Até abril de 2019, foram distribuídos 1.803 processos correlatos à violência contra a mulher. E você vai conhecer o mais jovem advogado do mundo a entrar num programa de mestrado na Universidade de Harvard. É a partir de agora, neste OAB Nacional. Vamos conferir o resumo da semana? Durante a agenda no estado da Paraíba, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, recebeu o título de cidadão de Campina Grande. Honra concedida pelas lutas em defesa da democracia. O título de cidadania de Campina Grande foi entregue a Felipe Santa Cruz durante solenidade na Câmara Municipal. Durante o discurso, o presidente da OAB Nacional reforçou os laços que mantém com o Nordeste e falou sobre a importância de construir pontes de diálogo. Se a OAB não quebrar essas distâncias, como vem fazendo Paulo Maia, não estará fazendo o seu trabalho. Hoje somos todos muito mais próximos como a advocacia. E por incrível que pareça, as nossas dificuldades são muito parecidas. Ainda que, claro, heterogêneo o nosso país. A dificuldade de fazer valer o direito do cidadão, que nós somos o representante do cidadão que não tem voz. A voz do cidadão é o advogado. A voz do Estado é cada vez mais forte, mas a voz do cidadão é cada vez mais rouca, é mais baixa e é menos ouvida. Nós somos esse braço. Nós os articulamos nacionalmente para fazer valer a voz dos que precisam mais da voz da Ordem dos Advogados. Ainda em homenagem a Felipe Santa Cruz, a seccional da OAB Paraíba e a subseção do Cariri, representadas por Paulo Maia e Tauá Domiciano, instalaram no município de Monteiro, berço da família Santa Cruz, uma placa de saudação ao centenário da construção da Fazenda Santa Catarina. No casarão, viviam os antepassados de Santa Cruz. Momento de confraternização. E saio de Monteiro carregando também fidelidade e audácia, que tem muito a ver com esse dia, que é a fidelidade ao nosso passado, à nossa história, ao compromisso daqueles que vieram antes de nós, mas audácia para acreditar que o mundo é uma obra em construção e a nossa tarefa é fazê-lo um lugar melhor. 4 membros da advocacia foram sabatinados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado Federal. As advogadas e os advogados vão ocupar as cadeiras da Ordem no CNMP e no CNJ. André Luiz Guimarães Godinho, Fernanda Marinella de Souza Santos, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e Sandra Krieger Gonçalves seguem agora para aprovação no plenário da Casa. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, se reuniu 2 vezes neste mês para aprovar os nomes dos indicados pela OAB para as vagas de representantes no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Os senadores se reuniram pela primeira vez no último dia 2 de julho, quando André Godinho e Marcos Vinícius Jardim passaram por sabatina. Os advogados foram questionados pelos parlamentares sobre questões que estão em alta no cenário jurídico. Os senadores questionaram e requestionaram os temas que eles entendem, que são contemporâneos, que impactam na sociedade, a nossa visão a respeito da própria atuação do Legislativo, do Senado Federal e as perspectivas em relação ao CNJ, e a gente respondeu da melhor forma possível, que é exatamente levar essa visão da advocacia para o Conselho Nacional de Justiça de uma forma arejada, de uma forma contributiva, ou seja, querendo engrandecer aquele conselho que é tão importante hoje para o cenário nacional, para o próprio Poder Judiciário Nacional.
É uma experiência gratificante, justamente porque podemos mostrar que o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto prestes a completar 15 anos, tem sido uma instituição que, embora tão nova, tem grandes serviços à sociedade brasileira. Os membros da CCJ se reuniram novamente no dia 9 de julho. Desta vez para que pudessem ouvir as duas indicadas pela OAB às vagas no CNMP. Esta é a primeira vez que duas mulheres podem representar a ordem no Conselho do Ministério Público. Fernanda Marinella e Sandra Krieger também foram questionadas pelos senadores e senadoras presentes. Dentre as perguntas, o papel da OAB em defender a sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel de cidadania garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, razão pela qual a presença da Ordem, seja nos assentos que lhe garantem a condição de conselheiro, como aquele que garante a representação do Conselho Federal, que é o que eu ocupei com muita honra nesses 2 últimos anos, representando o presidente da OAB Nacional, garante justamente uma perspectiva diferente, não só da advocacia, mas também pela sociedade. Primeiro que essas vagas da advocacia no Conselho Nacional de Justiça tendem a trazer a pluralidade e a diversidade de ideias para aquele conselho. Então, penso que a advocacia tem uma contribuição grande a dar para o CNMP no que diz respeito a essa pluralidade. Além disso, no Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos comissões importantes que eu acho que a advocacia também pode contribuir, como, por exemplo, a comissão que defende os direitos fundamentais. Essas são pautas muito caras para a advocacia, muito caras para a OAB e que também devem ser, então, protagonizadas dentro do CNMP. As sabatinas foram prestigiadas também por membros da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, o que demonstra o apoio da OAB a todo o processo democrático. A OAB acredita muito no processo democrático que é imposto a esta escolha até a nomeação dos nomes. Portanto, a OAB acredita e apoia este rito que é necessário, sim, para que se leve esses nomes à composição dos órgãos que aqui foram mencionados. Os indicados e indicadas vão passar por uma votação final no plenário do Senado, para então as indicações serem sancionadas pelo presidente da República. A terceira reunião da Comissão Especial de Defesa da Autonomia Universitária apontou o balanço positivo das ações já realizadas. O colegiado também apresentou novas demandas. O encontro na sede do Conselho Federal foi presidido pelo vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, que também preside a comissão. No primeiro momento, o grupo apresentou o balanço das ações já realizadas em defesa da autonomia universitária. A comissão tem trabalhado muito para tentar reverter situações que interferem diretamente na autonomia universitária. E mais recentemente, a gente já vem discutindo outras ações que também levem à sociedade o conhecimento de que esses decretos, esses atos normativos vêm impedir a autonomia universitária, que no seu tripé, autonomia didático-pedagógica, administrativa e também financeira, acaba fazendo com que o ensino universitário brasileiro, o ensino público, universidades estaduais e universidades federais, passe a ter aí sérias restrições. E isso não é uma coisa que somente acontece agora, né? Esse contingenciamento de verbas já acontece há algum tempo. A gente está defendendo bandeiras que são constitucionais, não são bandeiras pregadas em legislações estaduais ou legislação federal. A nossa Constituição assegura isso. A série de trabalhos promovida pela comissão revela que as universidades estaduais e federais precisam de apoio e a OAB vem atuando nessa defesa. A comissão é composta não só de membros da OAB, mas de professores, de reitores, de educadores, que cada um traz a sua colaboração técnica, de experiência no ensino superior brasileiro, e o nosso trabalho é fora de qualquer ideologia política, de qualquer ator que esteja ocupando o cargo político, porque a defesa da autonomia universitária não é de agora, ela já existia e ela tem que ser mantida neste e em todos os governos que porventura virão no Brasil.
O presidente da comissão, Luiz Viana, reforçou que as discussões técnico-jurídicas sempre passam pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem, antes de chegarem ao Judiciário. Além disso, o vice-presidente da OAB Nacional falou sobre o encontro nacional que deve acontecer no mês de outubro, para a ampliação dos debates da autonomia universitária. Já estamos encaminhando à Comissão de Estudos Constitucionais uma proposta de outra ação direta de inconstitucionalidade sobre um decreto do senhor presidente da República que limita a autonomia das universidades públicas federais em relação à ocupação de cargos comissionados e o dos próprios reitores das universidades. Por outro lado, discutimos hoje o início da elaboração de um projeto para um grande evento nacional onde nós possamos juntos, com toda a academia, todas as universidades, com o corpo docente, o corpo discente e a sociedade civil, fazer uma discussão técnica e política sobre a autonomia das universidades. O Conselho Nacional de Segurança Pública realiza a primeira reunião do ano e a OAB participa do debate. Vamos conferir? O primeiro encontro da atual gestão do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social foi realizado no Ministério da Justiça e contou com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, que dispõe de assento permanente no colegiado consultivo. O debate entre a sociedade civil com organizações públicas e representantes do governo apresentou diretrizes para a prevenção e repressão à criminalidade no país. Os entes do Conselho tentaram mostrar ao representante do Ministério da Economia presente ao Conselho, que compõe o Conselho, de que segurança pública é um dos casos de exceção em relação ao teto, ao máximo do orçamento. Né? É não só pela sua natureza, não só pela gravidade do momento atual, pelos anseios do povo, né? Demonstrados, inclusive, na última eleição. O tema segurança pública foi, né, talvez, se não o tema mais debatido, né, foi certamente um dos temas mais debatidos. Ainda neste segundo semestre, será marcada uma nova reunião em caráter ordinário para a continuidade dos trabalhos. Hora de falarmos sobre a mulher advogada. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Tocantins tem se preocupado cada vez mais com os índices de violência no estado. Segundo a Polícia Militar, Tocantins está em 7º no ranking nacional de violência contra a mulher. Como uma estratégia de enfrentamento, a OAB luta pela implementação da Delegacia da Mulher 24 horas. A Assembleia Legislativa promoveu audiência pública sobre a criação da Delegacia de Atendimento à Mulher 24 horas, a pedido da Comissão da Mulher da OAB Seccional Tocantins. Na pauta, a preocupação com o crescente número de casos no estado. O estado do Tocantins está entre os estados com maior índice de violência contra a mulher da federação. Palmas, a capital, liderou o ranking de capital mais violenta. Segundo os dados da Coordenadoria de Estatística do Poder Judiciário do Tocantins, até abril de 2019 foram distribuídos 1.803 processos correlatos à violência contra a mulher. Entre eles, houveram 10 feminicídios. A audiência pública reuniu a sociedade civil e o poder público para fomentar os trabalhos. A propositura dessa audiência pública partiu de uma roda de conversa que aconteceu no plenário da OAB com a participação da vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Alice Bianchini. Tivemos nessa roda de conversa também como convidada a deputada Wanda Monteiro, que abraçou essa luta junto à Comissão da Mulher Advogada. Contamos com a presença de representantes do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, contamos com a presença da Secretária de Políticas Públicas do município, das delegadas da Delegacia da Mulher, da BMCJ, do IBDFAM, do NUPAV, que é o Núcleo de Prevenção à Violência, como também de vários parlamentares comprometidos com a causa. Após o encontro, a comissão ficou mais otimista com o andamento da proposta. Da audiência pública surgiram vários encaminhamentos, como a constituição de uma comissão composta por membros do poder público e da sociedade civil organizada para discutir com o governador e secretário de Segurança Pública o formato de funcionamento da Delegacia 24 horas, como também o comprometimento dos parlamentares presentes
com proposituras de emendas para a concretização da Delegacia 24 Horas. Vamos fazer um giro de informações? A Comissão de Enfrentamento à Violência contra Advogados da OAB Rio de Janeiro se reuniu na seccional para um novo debate sobre o tema. O encontro para debater as formas como se apresenta a violência contra a advocacia também contou com a solenidade de posse dos novos membros da Comissão de Enfrentamento à Violência contra Advogados. Há uma costumeira confusão do advogado, da advogada com o seu cliente. O advogado e a advogada eles estão ali para garantir o direito de um cidadão. Um cidadão que pode, eventualmente, ter cometido um crime. Mas garantir não necessariamente que a absolvição, se ele efetivamente é culpado, mas garantir que o que está disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que aqueles direitos e garantias fundamentais, eles sejam observados e respeitados. Dentre os módulos de discussão, foi debatido o atual receio de retaliação por parte do advogado e advogada ao tentar se impor perante um agente público. Cenário repudiado, uma vez que os advogados e advogadas são elementos fundamentais para o Estado democrático de direito. Nós tivemos um caso muito complicado do falecimento do Wagner, que era diretor da OAB de São Gonçalo, por conta de um inventário e uma discussão familiar. Ele acabou sendo vitimado junto com a esposa e uma filha de 7 anos, não é isso? Baruch depois. Então, ou seja, e nesse momento, a autoridade policial que tinha atribuição para a investigação era, graças a Deus, o Dr. Fábio Baruch, que abriu as portas para a advocacia e trocava plantão lá, os advogados da Seva trocando plantão com os policiais e todo mundo trabalhando junto sem nenhum tipo de vaidade. E é dessa forma que tem que ser. Dentro da Polícia Civil, existe uma hierarquia e autoridade necessária para que a instituição funcione, mas não existe qualquer autoridade hierárquica em relação à autoridade policial, autoridade judiciária, autoridade do Ministério Público e autoridade também do advogado. São autoridades que estão no mesmo nível hierárquico. Então a gente não pode de forma alguma nos remeter à noção de autoridade que nós tínhamos na nossa origem, que é a autoridade disciplinar, uma vez que a nossa relação de autoridade ela jamais é desigual, é uma relação igual. Você vai conhecer agora a história do mais jovem advogado do mundo a entrar num programa de mestrado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é de Brasília e tem apenas 19 anos. Quem foi ouvir a história do Matheus foi a repórter Tainara Aires. Confira. A história aqui começa cedo. Aos 14 anos, Matheus Costa Ribeiro entrou na Faculdade de Direito. Aos 18, foi o advogado mais jovem a fazer uma sustentação oral do Supremo Tribunal Federal. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A lei classifica como revista íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo empregador. Eu pretendo sustentar da tribuna uma única tese pela procedência da presente ação direta, qual seja a tese de que a lei impugnada usurpou a competência privativa da União para legislar sobre os direitos do trabalho, prevista no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Senhor Presidente Menezes Paiva, vou procurar sintetizar as quase 2 dezenas de páginas da proposta de voto que tomei a liberdade de distribuir a Vossa Excelência, não sem antes cumprimentar o jovem advogado que assomou pela primeira vez a tribuna, fazendo uma sustentação oral que já o coloca no exercício escorreito do munus da advocacia. Esse jovem advogado, um menino que fez uma sustentação absolutamente espetacular. Hoje, aos 19 anos, um feito inédito. Bonita estante, né?
Aqui tem livros dos mais variados temas do direito, e dentre eles, o direito constitucional é o favorito do Dr. Matheus, não é mesmo, doutor? Exato, eu acho que o direito constitucional ele é a área do direito que trata dos temas mais relevantes para um país como um todo. Desde os direitos fundamentais, passando pela separação dos poderes, pelo federalismo, está no direito constitucional vários dos temas que de fato influenciam o destino do Brasil como um todo. Isso chama a minha atenção desde o primeiro semestre, que é quando eu tive a aula de organização do Estado. Então, desde lá já é minha área favorita do direito. E foi pelo amor ao direito e pela necessidade de mudanças sociais que o Dr. Matheus fez a inscrição dele em Harvard, nos Estados Unidos. Depois disso, ele foi selecionado, aprovado e a partir de agosto ele deixa a cadeira dele aqui no escritório, né, doutor? Para poder ocupar os bancos lá da universidade. E quais resultados o senhor quer trazer de lá? Pois é, eu vou dar uma pequena pausa na vida profissional para dar continuidade e ampliar minha vida acadêmica. E eu escolhi, na verdade, os Estados Unidos e a Universidade de Harvard especificamente, porque foi lá que surgiu, de fato, o direito constitucional como nós o conhecemos hoje. A primeira Constituição é a Constituição americana do mundo todo, e eu acho que vários temas importantes no Brasil são também estudados lá, mas sem que nós conheçamos tudo que já foi construído na academia de lá. E eu decidi ir para Harvard justamente para entender como eles tratam vários temas importantes do direito constitucional sob o viés americano, dentro do sistema jurídico americano. Esse era o objetivo, e eu acho que muitas coisas que funcionam lá podem ser trazidas para o Brasil, e essa é a principal mudança que poderia ser promovida aqui. Ou seja, a mudança de você, através do direito comparado, comparando como as coisas funcionam, claro, deixar lá o que não está funcionando lá, mas trazer para cá o que está funcionando lá. Esse diálogo de leis, esse diálogo institucional entre países, entre ordenamentos jurídicos é muito importante, e você só consegue promovê-lo quando você conhece o direito de outro país. Eu tô indo para Harvard justamente para conseguir isso. O mais jovem advogado do Brasil, que quando criança já pisou em Harvard, agora será o mais jovem do mundo a entrar no programa de mestrado em Direito da universidade. Um momento inesquecível. Na verdade, quando a cartinha chegou, eu estava aqui no escritório, na minha sala, e eu estava trabalhando, e quando eu parei de trabalhar, eu fui olhar meu telefone e tinha uma mensagem de um amigo que participou do processo seletivo, um grande amigo, e ele tinha reprovado no processo seletivo. Ele mandou só a foto da carta dizendo que ele não tinha passado. E ele mandou: Matheus, olha lá seu resultado. E aí nessa hora o coração já disparou, porque é um projeto de meses. Eu comecei o processo seletivo em outubro de 2018. O resultado foi sair só em março de 2019, o resultado preliminar. Então, enfim, é um caminho muito longo, é uma caminhada dura que você faz de ter que primeiro preparar seu currículo, depois tentar se destacar de alguma maneira, passar na prova de inglês, depois preparar 2 projetos. Tudo isso é um caminho longo que vai ser decidido em um e-mail que você recebe da faculdade. Essa foto me deixa muito feliz porque mostra como Harvard é uma coisa importante para mim desde que eu era pequeno. Quando eu tirei aquela foto, eu acho que eu ainda não tinha a dimensão do que era Harvard, nem tinha esse objetivo de vida, mas ele surgiu bem cedo na minha vida. Então a vontade de ir para lá, de estudar lá fora, de realmente ter contato com um ambiente de estudos que tem pessoas de mais de 60 países, sabe, uma cultura pulsante de pessoas de todo mundo. E lá você se encontra para, de fato, pesquisar, entender melhor o mundo, entender melhor a realidade. Eu acho que essa experiência eu sempre queria para minha vida. E como ajudar ao próximo é missão para o Dr. Matheus, ele já faz isso pela internet. Você esquece a matéria que você estuda? Eu esquecia. Se você tem esse problema, então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te explicar como lembrar tudo que você estuda. Eu estudei o processo civil, eu estudei os recursos do processo civil. E eu quero aprender o prazo de interposição de cada recurso e também o verbo certo para cada recurso, se é interpor, se é opor, etc. Nesse material de revisão, você tem apenas as palavras que são gatilhos, mas a informação crucial que você quer decorar, que é o verbo ou prazo de interposição, você coloca em branco e é a sua memória que vai lembrar dela. Desde março, o canal dele no YouTube orienta estudantes de direito que buscam aprovação no exame da ordem. O objetivo principal é levar para um aluno, para uma pessoa, técnicas de estudo, formas como ele pode estudar melhor, para de fato aprender mais. As pessoas estudam muito, mas elas aprendem pouco. Com a técnica de estudo você consegue juntar as duas coisas, para fazer com que o seu estudo seja eficiente, produtivo, de fato faça com que você aprenda. Esse foi o propósito da criação do canal, que é propor justamente estudo
e técnica de estudo, organização, uma forma de você ser mais produtivo na hora de estudar. E agora, especificamente com o exame de ordem, que gera tantas reprovações, meu objetivo foi fazer vídeos, em geral aulas ao vivo, em que eu respondo perguntas de alunos e também explico formas como eles podem se organizar melhor, construir o cronograma de estudos, focar nas matérias mais cobradas, aplicar uma revisão correta, uma forma de leitura correta, uma forma de anotação correta, uma resolução de questões para treinar que seja inteligente. Tudo isso, eles são técnicas de estudo, estratégias que podem ter um impacto positivo e fazer uma pessoa conseguir ser aprovada. As pessoas muitas vezes são reprovadas não porque elas sejam burras, mas porque elas estudam do jeito errado. Isso acontece com frequência e se eu puder ajudar uma pessoa a estudar melhor e com isso ela consegue ser aprovada, esse é o principal objetivo do canal. Este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Você sabia que pode conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real pelas nossas redes sociais? Segue a gente. E você também pode mandar uma sugestão de tema para o próximo programa. É pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 47 31. Fico esperando a sua mensagem. Tchau e até a próxima.